Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de João, no capítulo 6, faremos a leitura do verso 22 ao verso 40. Nos diz assim, amados irmãos, a palavra do nosso Deus. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes tu, ou fazes para que o vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Até aqui, amados irmãos, a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos ter mais uma palavra de oração, pedindo ao Senhor que fale conosco. Abaixe sua cabeça, peça a Deus que fale contigo. Vamos orar. Bondoso Deus, graças te damos, ó Pai, porque após termos cantado louvores que exaltam o teu santo nome, agora temos a oportunidade, Senhor, de ouvirmos a tua voz, de expormos a tua palavra, de sermos, ó Deus, pelo Senhor, assistidos, instruídos, corrigidos, lapidados, para que sejamos, ó Deus, servos do Senhor, que sejamos, ó Deus, mais íntegros, que sejamos, ó Pai, mais retos diante do Senhor, e que façamos, ó Pai, uma análise, um exame em nosso próprio coração, a fim de sabermos se estamos caminhando de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer ou não. Fale conosco, ó Pai, porque sabemos que a tua palavra é poderosa, a tua palavra é santa, a tua palavra, ó Deus, é gloriosa, e nós cremos na tua palavra. Assim nós oramos, ó Deus, e pedimos na tua graça, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Irmãos, houve um homem de Deus no século XIX, chamado George Miller, um homem muito piedoso, um servo de Deus, que viveu profundamente para a glória de Deus. Foi um homem que certamente marcou a sua geração. Diz a biografia que ele leu a Bíblia mais de 200 vezes, sendo 50 de joelhos. Um homem com conhecimento bíblico invejável. Mas quando perguntaram para ele, certa feita, um repórter, a respeito do que ele poderia melhorar, ou o que teria feito na sua vida diferente, ele de joelhos respondeu: lido mais a palavra de Deus.
pois conheço pouco da excelência da glória de Cristo. Eu queria conhecer mais o meu Salvador. Irmãos, diante dessa afirmação, um homem que leu 200 vezes a Bíblia, sendo 50 de joelhos, nós nos perguntamos, como nós temos vivido? Será que nós temos aproveitado as oportunidades que o Senhor nos dá para crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Será que temos vivido o nosso tempo realmente com aquilo que importa? Será que temos aplicado de forma correta, bíblica, aquilo que o Senhor nos deu, nos dirigiu? Pensando um pouco nisso, queridos irmãos, devemos fazer algumas perguntas que são cruciais para refletirmos. Primeira pergunta que nós devemos fazer à luz do texto que nós acabamos de ler, cuja introdução nós já estamos refletindo. Primeira pergunta: qual é a motivação de nós irmos à igreja? Será que a motivação de irmos à casa de Deus é a motivação que agrada ao Senhor, que glorifica ao Senhor? Ou é somente para cumprirmos um cronograma, para batermos um cartão e dizer assim: hoje eu fui, minha mente está tranquila? Outra pergunta que devemos fazer: por que você segue Jesus Cristo? Você é um seguidor de Cristo por quem Ele é, ou apenas por aquilo que Ele pode fazer por você? Veja, não é errado necessariamente seguirmos a Cristo por aquilo que Ele pode fazer por nós, porque cremos no seu poder. Nós estamos seguindo Jesus, nós cremos no senhorio de Cristo e sabemos que Ele é poderoso, o nosso Deus é grande, mas não é ou não deveria ser a única motivação de seguirmos Jesus Cristo. A motivação de pensarmos o que Ele pode proporcionar para nós, mas devemos ter a motivação de que Ele realmente é o Senhor da nossa vida, e que não importa o que aconteça, Ele vai continuar sendo o nosso Deus, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Uma terceira pergunta que devemos fazer também: você se considera uma pessoa feliz? Responda consigo mesmo aí no seu coração. Olhando para a sua vida, você se considera uma pessoa realizada, uma pessoa plena, ditosa, feliz, completa? Se sim, por quê? Se não, por quê? O que te falta para você ser preenchido por essa alegria que você espera, que você anela, que você deseja, que você busca? O que é que te falta para você conquistar essa felicidade? E por fim, a sua vida reflete de fato alguém que ama verdadeiramente Jesus Cristo? Você olha para você e diz: realmente eu sou um pecador, sou falho, mereço o castigo de Deus, mas eu tenho caminhado com Deus, eu tenho buscado a face desse Deus maravilhoso, eu tenho recorrido ao Senhor, e eu creio sim que eu tenho testemunhado Jesus Cristo. Você pode fazer essa afirmação? Nesta passagem, meus irmãos, que acabamos de ler, Jesus mostra justamente a realeza do coração de dois grupos que nós vamos ver. Por isso, o tema de hoje do nosso sermão é realidades distintas com consequências eternas. Realidades distintas de dois grupos com consequências eternas. E o que veremos nessa passagem que acabamos de ler? Primeiro, quando as pessoas não reconhecem Jesus Cristo como o pão vivo que desceu do céu, como elas se portam, como elas vivem, o que estão dentro do seu coração? Quais são os frutos dessas pessoas? Segundo, quando as pessoas reconhecem Jesus Cristo como a sua fonte de felicidade, de deleite, de prazer, como o seu Redentor, quais são os seus frutos? O que essas pessoas fazem? Como elas vivem? Como elas são felizes? Quais são esses motivos que trazem felicidades a essas pessoas? Pois bem, dito isso, irmãos, é preciso então, antes de entrarmos aqui propriamente nas lições, entendermos que nesse contexto vocês devem lembrar que Jesus anda por cima do mar, por sobre o mar, Ele multiplica os pães, Ele faz aquele sinal maravilhoso apontando para si e mostra que Ele é o pão vivo que desceu do céu. E agora Ele entra no discurso mostrando a realeza do coração das pessoas,
o que essas pessoas pensam a respeito de Cristo. Imagina vocês naquela época, Cristo andando em multidão, seguindo o Mestre. Isso para nós seria uma boa razão, uma causa, olharmos e iria alegrar o nosso coração. Mas nós estamos falando de alguém que conhece profundamente o coração de cada um, de todo ser humano. Nós não estamos falando, irmãos, apenas de algo externo, nós estamos falando daquele que conhece profundamente o nosso íntimo, como diz o Salmo 139, que ainda que a palavra não saia da nossa boca, Ele já sabe, Ele conhece os nossos pensamentos. E Cristo, de forma extraordinária e gloriosa, mostra agora dois grupos, e a minha oração é que eu e você estejamos no segundo grupo, porque no primeiro grupo, onde nós vamos ver aqui, onde João destaca, e de forma muito organizada, ele coloca o que estava dentro do coração daquele povo. Mas como nós podemos saber isso? Porque Jesus mostra a realeza do coração, o que está dentro do coração daquele povo. Então, pastor, quais são então as evidências, os frutos de alguém que não reconhece Jesus Cristo como seu único, legítimo Salvador, como toda fonte de plenitude, alegria e deleite? Como essas pessoas vivem? Vamos ver então aqui à luz do texto que acabamos de ler. Primeira lição, irmãos, diante desse grupo, lembrando que nós vamos ver dois grupos. Primeira lição diante desse primeiro grupo é que essas pessoas vivem egoístamente. Veja comigo o verso 22, como João começa aqui esse discurso. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado notou que ali não havia senão um pequeno barco, que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. Agora vai falar das pessoas que foram atrás de Jesus. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Veja, aqui João está descrevendo que havia um grupo de pessoas que estava à procura de Cristo, estava indo ter com Jesus, queria ter contato com Jesus. E a grande questão, irmãos, não é o fato das pessoas irem atrás de Jesus ou quererem um contato com Cristo, mas a motivação do coração dessas pessoas, o porquê que elas estavam indo atrás de Jesus. E hoje nós podemos notar que não é diferente. Há uma multidão também que segue Jesus, há um povo que segue Jesus. São igrejas cheias muitas vezes, que estão ali cantando, que estão ali expressando talvez louvores a Deus, mas isso também se aplica àquilo que o próprio Cristo diz na profecia do profeta Isaías, que diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E Cristo, conhecendo perfeitamente o coração daquele povo, veja no verso 25 o que acontece, e tendo-o encontrado, ou seja, eles foram atrás de Cristo, eles estavam de alguma maneira querendo ter contato com Cristo. Veja que João deixa claro isso. No outro lado do mar, ou seja, partiram, atravessaram, pegaram um barco, foram atrás, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? E agora Jesus vai descortinar o coração dessas pessoas, dizendo no verso 26, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Que palavra dura, irmãos, que Jesus deu àquele povo, como se fosse um balde de água fria neles, porque eles estavam indo ter com Jesus, e Jesus, sabendo qual era a motivação do coração daquele povo, que aquele povo queria Jesus apenas como um líder, para tirá-los da opressão romana, para colocá-lo como rei, apenas para fazer uma prosperidade temporária, transitória, passageira. E Jesus, sabendo disso, disse: vocês não me procuraram pelo sinal. E vocês devem lembrar que quando nós falamos a respeito de João, especialmente no capítulo 20, nós fizemos um panorama rapidamente a respeito dos sinais que Cristo realizara. Todos os sinais que Cristo fez apontou para si. Todos os milagres apontavam para um ensinamento espiritual. E aquele povo não estava reconhecendo que o fato de Jesus ter multiplicado os pães não era para ele ser promovido como alguém que seria destacado ali em Roma, ou iria tirar aquele povo de uma opressão temporária, mas eterna.
E Jesus quer corrigir o coração daquelas pessoas. E no verso 27 ele continua seu discurso ainda, dizendo: trabalhai, não pela comida que perece. A palavra grega aqui, irmãos, esse verbo trabalhai, está no imperativo perfeito. O que é isso? Eles já estavam fazendo, Jesus fala: não continuem fazendo isso, não continuem nessa prática. Trabalhando em qual sentido? Colocando o coração de vocês em coisas temporárias, transitórias, passageiras. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Ou seja, o povo colocava o coração nas coisas temporárias. Aquelas pessoas, irmãos, iam atrás de Cristo apenas por aquilo que Cristo poderia dar. Será que hoje é diferente quando nós notamos uma multidão seguindo Jesus? Será que todo o coração dessas pessoas, toda a motivação do coração dessas pessoas é de fato exaltar, é o desejo de estar com Cristo pela presença gloriosa dele, ou apenas satisfazer os desejos carnais, como Cristo exorta aquele povo? Então, nessa primeira lição, esse primeiro grupo vivem egoístamente. São pessoas que anelam por Cristo, mas com as motivações erradas. Elas não entenderam que aqueles sinais que Cristo fez, que Cristo operou, apontava para algo muito maior, muito melhor. O verbo, irmãos, como dito, expressa algo que eles estavam fazendo já há algum tempo, erroneamente, que eles estavam praticando. Jesus quer corrigir isso. Jesus não está proibindo que eles corram atrás dessas coisas, no sentido de ver a necessidade, porque nós precisamos também, mas não colocar o nosso coração. E uma pergunta que nós devemos fazer à luz desse primeiro grupo: será que nós temos também colocado de forma demasiada o nosso coração nessas coisas temporárias? A primeira pergunta, ou uma das perguntas que nós fizemos lá na introdução: o que nos falta para sermos felizes? Será que nós temos colocado muita expectativa no mundo e esperado que as coisas do mundo preencham o nosso coração, a ponto de desfrutarmos da felicidade que nós desejamos, que nós buscamos? É isso que Cristo está corrigindo aqui. Irmãos, esse povo não se atentava sobre uma coisa muito importante, discorrida em toda a palavra de Deus, sobre a brevidade da vida. O povo não entendia que havia apenas um momento de vida, uma microvida, e logo eles sumiriam, eles partiriam, iriam ter de encontrar o Salvador, o Redentor, o Criador de todas as coisas. Mas eles queriam apenas aquilo que Cristo poderia fornecer para eles, esquecendo de Tiago, por exemplo, no capítulo 4, quando fala a respeito da brevidade da vida, de Hebreus capítulo 9, verso 27, que diz que ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo, de 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, que Paulo diz que nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Essas pessoas esqueceram, estavam ali, irmãos, não um profeta qualquer, não um bom homem, estava aquele que poderia saciar de fato a sede daquele povo, matar a fome espiritual. E Jesus quer corrigir o coração, a motivação, a intenção daquelas pessoas. Mas ainda, dentro desse primeiro grupo, então nós estamos vendo que eles viviam egoístamente, viviam inutilmente e viviam também cegamente. Olha o verso 28, como continua aqui o texto: dirigiram-se, pois, a ele, perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Uma curiosidade: os fariseus, os judeus da época, eles contavam os feitos, eles contavam as obras da lei. Então eles tinham uma preocupação: o que nós faremos? Como nós faremos? É essa a preocupação deles: que faremos para realizar as obras de Deus? Eles contavam com mérito. Eles não entenderam porque Cristo precisou vir ao mundo. Irmãos, quando nós achamos que pelos nossos méritos, nossos feitos, nossas obras, nós seremos recebidos diante de Deus, isso anula a cruz de Cristo. Eu e você, querido irmão, não podemos ser aceitos por Deus mediante os nossos méritos, porque a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, que há somente um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem.
A Bíblia diz em João capítulo 14, verso 6, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aquele povo não entendeu, aquelas pessoas queriam de fato algo para alcançar um patamar pelos seus feitos, pelas suas obras. E Jesus corrige, olha o verso 29, respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Ou seja, na verdade vocês não precisam de obra nenhuma, vocês precisam de crer na obra do Filho do Homem. Vocês precisam crer naquele que está aqui diante de vocês, que era Jesus Cristo, o Deus encarnado, o Filho de Deus, o maravilhoso Emanuel. E por isso que nós notamos, irmãos, uma cegueira espiritual das pessoas. Por exemplo, se você pega a sua Bíblia e resolve evangelizar alguém aqui em Juiz de Fora, e você para alguém e diz: eu tenho uma palavra de Deus para você, meu amigo, você permite falar 2 minutos contigo? E a pessoa diz sim. E você abre lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, e você diz então: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. As pessoas vão dizer: chorar por quê? Que é isso, chorar? Não, bem-aventurado, o que é bem-aventurado? Bem-aventurado é mais do que feliz, ditoso, pleno, completo. Completo é o que chora? Não, completo é o que tem, é o que conquista, é o que é promovido. Mas o Evangelho é diferente. Bem-aventurados são os pobres de espírito, são os mansos, são os que têm fome e sede de justiça. É diferente, o mundo não compreende isso. Bem-aventurados somos nós que somos perseguidos muitas vezes pelo Evangelho de Cristo, para promover a glória de Deus. Então vocês estão notando que na mente do povo havia uma questão de meritocracia. Eles achavam que pelos méritos eles seriam aceitos diante de Deus. Então essa é a visão de um povo, de um mundo, de pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados. Eles continuam discorrendo. Olha o verso 30, como eles são ousados, irmãos. Eles debatem com Cristo. Então lhes disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram no maná do deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Aqui eles estão exaltando Moisés. Mas espera aí, qual é o seu sinal? De fato, o Senhor multiplicou lá alguns pães, alguns peixes, mas só isso? Moisés fez descer pão do céu, o maná caiu fresquinho. Aí agora vem o segundo grupo, e a minha oração é que nós estejamos aqui, neste grupo, e peçamos a Deus, que Ele nos faça, irmãos, reconhecer verdadeiramente que Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Então a primeira lição que Cristo já vai aqui corrigir aquele povo e mostra para nós como devemos proceder, é que aquele que conhece Jesus Cristo como seu único, legítimo Salvador, é aquele que tem o contentamento em Cristo. A palavra contentamento aqui é o que Jesus está querendo mostrar para eles. Verso 32, olha que bonito isso. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Ou seja, Moisés não foi o antítipo, ele foi um tipo daquilo que viria. Aqui está o antítipo, ou seja, aquilo que Moisés fez prefigurava aquele que viria. Aquilo era um sinal daquele que viria, daquilo que havia de vir. Todos os sinais que antecedem a volta ou a vinda de Cristo eram tipos, eram figuras, prefigurava a bendita pessoa de Cristo. Eles exaltavam Moisés, mas não liam, por exemplo, quando Moisés mesmo diz que havia de vir um homem, um profeta, cujo Deus falaria pela sua boca, e ele seria maior que o próprio Moisés, que apontava para Cristo. Irmãos, e Jesus corrige essa visão de forma extraordinária. E aí ele continua, verso 33, porque o pão de Deus é o que desce do céu. Aqui o discurso foi aumentando. Aqui Jesus foi tratando teologicamente com eles, como se Jesus estivesse dizendo: vocês querem conversar teologia? Então vamos, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Ou seja, eu sou esse pão, ele estava dizendo, eu vim do céu, eu que estou aqui. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Ou seja, numa mente ainda da cegueira, que o mundo, irmãos, não querem Cristo, as pessoas não querem Jesus, as pessoas não se contentam com Jesus.
As pessoas não encontram felicidade em Cristo. Os crentes, de outra forma, se alegram em Cristo, se preenchem em Cristo. Cristo é tudo para os crentes, para os servos de Deus, para os eleitos. Por isso que eles têm um contentamento na pessoa bendita de Jesus. E aí, no verso 35, Jesus faz a declaração maravilhosa. Declarou-lhe, pois, Jesus. E após essa declaração, vocês vão ver que muitos ficam dispersos. Se vocês continuarem o texto depois, vocês vão ver que ali acontece uma divisão. E aí acontece que o povo vai embora. E Jesus pergunta aos 12, porventura vocês não vão querer ir também? Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. A palavra grega aqui, rumé, é de forma nenhuma, em hipótese alguma, aquele que vem a mim, é impossível ter fome. Não é uma possibilidade. Não é uma questão de é possível aquele que vem a mim e não tenha fome. Aqui esse termo grego, irmãos, é muito forte na língua grega. É de forma nenhuma, em hipótese alguma, aquele que vem a mim jamais, é esse termo, jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede novamente. Ou seja, porque Cristo é o único que pode saciar a alma do ser humano. Jesus Cristo, meu amigo, Ele é o único que pode nos saciar. Ele é o único que pode nos preencher. Ele é o pão vivo que desceu do céu. E aquele povo não estava entendendo. Estava exaltando a pessoa de Moisés. Estava exaltando uma figura que era um tipo e não um antítipo do próprio Cristo. Quantas vezes, queridos irmãos, eu e você colocamos nosso coração naquilo que não é eterno? Nós debruçamos diante de coisas que são passageiras, de coisas que são transitórias, de coisas que são temporárias, e achando que nosso coração vai se alegrar nessas coisas, e até nos alegramos, mas por período curto de tempo. Logo vem a tristeza, logo vem a angústia, logo vem aquele vazio no coração, porque o vazio que o ser humano tem, só Deus pode preencher. Só Cristo pode dar a nós a felicidade que tanto buscamos. Só Jesus Cristo tem para nós, irmãos, a alegria que nós queremos e desejamos. É isso que ele estava dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Olha que bonito que ele faz uma menção do milagre que ele fez. Estava dizendo: eu estou ensinando para vocês que esse pão que sou eu não dá a vocês a saciedade temporária, não sacia de forma temporária, mas para sempre da vida ao mundo. Ou seja, vai alcançar muitas pessoas, não é? Na ceia do Senhor, quando nós lemos, nós notamos que Cristo se faz presente, porque Ele nos alimenta espiritualmente, Ele nos fortalece, porque só Ele pode dar a nós essa alegria. Então Cristo é o contentamento desse segundo grupo. Cristo, irmãos, não é tudo o que precisamos. Não, pastor, não. Ele é tudo o que temos, porque tudo que foge de Cristo passa rápido. Meu amigo, onde você tem colocado seu coração, querido? Qual é o motivo da falta de felicidade na sua vida? Talvez sejam os problemas, talvez sejam as tristezas, mas se você recorre a Cristo, você tem tudo nele, porque Ele é a plenitude. Paulo diz que Ele é a plenitude. Essa palavra é muito bonita. É a plenitude, é toda a felicidade. Ele é a imagem visível, poderosa de Deus. João, escrevendo no seu capítulo 1, no verso 14, diz: e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Imagina João escrevendo isso, aquilo que apontava para o Messias, quando ele viu. Lembra de Lucas capítulo 2, Simeão, quando pega o menino no braço, levado por Maria, ele faz uma oração maravilhosa também, enaltecendo, dizendo: basta, Senhor, basta, eu já vi tudo que os meus olhos queriam ver. Você já fez essa oração, meu irmão? Agradecendo a Deus, porque você é pleno, você é feliz, você é ditoso, você tem em si a verdadeira felicidade que o mundo não pode desfrutar, que o mundo não pode ter. Mas uma segunda lição, caminhando para o fim. Vocês sabem da piada, né? Quando o pastor fala que é o fim, mais uns 20 minutinhos. Tenha um contentamento na eleição soberana. Olha o verso 37 aí, quando Cristo fala agora: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Olha que bonito.
O Pai elege, o Filho resgata e o Espírito aplica. Ou seja, tudo o que o Pai me dá, esse virá a mim. Outro termo que é interessante, a palavra aqui, depois que ele continua, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Essa palavra aqui é a ideia de convencido. Nós somos convencidos pelo Espírito Santo de Deus, e nós fomos a Cristo, nós olhamos o Evangelho de Cristo, e os nossos olhos foram abertos, o nosso coração, irmãos, foram impactados, o nosso coração foi impactado pelo poder da palavra, porque ele abriu o nosso coração, o nosso entendimento. O contentamento do servo de Deus se dá nisso, na eleição soberana. Já parou para pensar, meu querido irmão, que você é eleito do Senhor? Quem pode te arrancar das mãos do Senhor? Quem pode tirar a alegria que Deus colocou em seu coração, a paz que excede todo entendimento, essa graça maravilhosa que desfrutamos culto após culto, a nossa vida com Deus, nossa vida diária, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Quem Cristo aceita? Todo aquele que o Pai der. E quem pode ir? Todos. O convite é para todos. Se você entrou aqui nesta noite, e talvez você não tenha lançado o seu coração diante dele, lance. Se você que está nos assistindo, e você também não colocou a sua expectativa, o seu coração, a sua vida diante de Deus, lance o seu coração diante dele, porque ele há de te salvar, de te resgatar, de te trazer, porque ele não rejeita todo aquele que vai a ele com o coração contrito. Mas a nossa ação de ir a ele é dada pelo Espírito, é o Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Olha que maravilhoso isso. Agora nós entendemos porque que os apóstolos viveram dessa forma. Agora nós entendemos porque Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, verso 20, diz: agora não sou eu mais quem vive, mas Cristo que vive em mim, e a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Agora nós entendemos que Paulo diz: eu sou entregue por libação pelo Evangelho. Agora nós entendemos, conforme a tradição diz, que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Homens, os mártires, porque esses homens, irmãos, esses irmãos entenderam que Cristo é tudo em todos, que Cristo é o glorioso Redentor, e só Ele pode nos dar a alegria, só Ele pode nos dar o contentamento, a satisfação e o deleite. Você tem se alegrado nisso, meu querido? Você tem refletido? Olha o verso 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Ou seja, Cristo veio com a missão de nos resgatar, e Ele cumpriu cabalmente a lei do Pai. Foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas não pecou, não falhou, nenhuma vírgula, nem um tio, nenhum ponto Ele cumpriu cabalmente, a ponto de João capítulo 19, verso 30, naquela cruz Ele dizer: está consumado, está pago. Nós fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e isso deve trazer a nós então esse contentamento e essa alegria. Mas por fim, para terminar, verso 40, verso 39, João nos ensina então que esse contentamento está seguro na obra de Cristo. É uma outra lição muito bonita. Por um lado, o povo queria somente se saciar, somente se beneficiar, e Cristo mostra agora uma outra realidade, dizendo: eu não vim para isso, eu vim para algo muito maior e melhor. Eu vim para saciar a alma do homem. Lembra de João capítulo 4? Aquela mulher samaritana? Eles tinham uma compreensão temporária. Cristo falou: mulher, da água que você bebe, você vai ter sede, mas eu tenho uma água para te dar. Se você tomar, você nunca mais terá sede. Eu tenho uma água para te oferecer, para te dar, que é a própria pessoa bendita de Cristo, que sacia a alma do ser humano, que você nunca mais vai precisar ter sede, vai ter vontade de coisas temporárias, transitórias. Olha o verso 39. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Louvado seja Deus, queridos irmãos, que podemos sair daqui nesta noite seguros
que nada pode nos separar deste amor, que a graça de Deus nos assistiu, nos resgatou, nos tirou do império poderoso das trevas, mas nos transportou para um reino muito mais poderoso, glorioso, para o reino do Filho do seu amor. E hoje nós estamos seguros nas mãos de Cristo. Hoje nós estamos guardados, conforme João capítulo 10 diz, não é? Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Imagina as mãos, uma mão, um objeto em uma mão, quando a pessoa fecha essa ideia, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aquilo que Cristo fez, efetuou, é de forma plena, segura e para sempre. Por isso que a nossa alma pode descansar. Eu quero terminar lendo esse texto com você. 1 de João capítulo 3, verso 2, abra lá comigo, para a gente finalizar. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 2. Essa é a alegria nossa, que nós devemos sempre lembrar e guardar em nosso coração, mediante ao sofrimento, as lutas que passamos. Verso 1 e verso 2 apenas, diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Você anseia por isso, meu irmão? Ver Cristo Todo-Poderoso, qual você cantou a vida inteira em sua frente, enxugando todas as nossas lágrimas, acabando com toda a nossa dor, de uma vez por todas. Estaremos para sempre com o Senhor, queridos, acabando toda a luta, toda a tristeza, toda a angústia. Estaremos para Ele com o Senhor. Esse é o contentamento do eleito. Ele descansa nessa promessa, ele se deleita, ele anseia, ele anela, ele quer a todo custo essa promessa que se cumpra, ver Jesus Cristo. Maranata, irmãos, ora vem Senhor Jesus. Que Deus nos ajude a nos deleitarmos na pessoa bendita de Cristo, para vivermos para a glória do nome dEle. Vamos orar, fique de pé, vamos falar com o Senhor a última vez, aqui neste momento de culto. Coloque seu coração diante de Deus, agradeça ao Senhor, por Ele ter te resgatado, por Ele ter te livrado das garras do inimigo, da perdição eterna, por Ele ter vindo, o pão vivo que desceu do céu, ter te dado a salvação, ter te assistido, e hoje você é pleno, você é feliz, é ditoso. Peça que Ele te use também como instrumento, para levar essa palavra a outras pessoas, aos vizinhos, aos amigos, aos parentes. Vamos orar. Ó Deus bendito, graças te damos, Senhor, nesta noite, mais uma vez, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor, ó Deus, nos mostra por tua palavra, como as pessoas, muitas vezes, do mundo, vivem, buscando felicidade, buscando plenitude, buscando alegria, satisfação, e algumas até encontram, mas são alegrias temporárias, transitórias, passageiras. Nós, no entanto, Senhor, encontramos e fomos encontrados pela verdadeira felicidade. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos resgatou, o Senhor nos tirou, ó Deus, do mundo, nos remindo, nos restaurando, fazendo com que nós, Senhor, sejamos agora filhos de Deus, como acabamos de ler, e nós ansiamos, ó Pai, ver o nosso Mestre. Que dia maravilhoso, Senhor, que coisa maravilhosa, que glorioso será aquele dia de estarmos diante do Senhor, ó Deus. Ó Pai Santo, coloca no nosso coração esse ânimo, tira do nosso coração, Senhor, todo o esfriamento espiritual. Talvez, Senhor, não tenhamos mais buscado isso, não tenhamos mais, Senhor, lembrado disso, aquecido o nosso coração, Senhor. Aqueça o nosso coração, aviva-nos, ó Pai, para que sejamos cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus, para que, Senhor, desfrutemos este mundo
e sejamos, ó Pai, o bom perfume de Cristo às pessoas que nos assistem, que nos rodeiam, que levemos, ó Pai, as belas palavras de Cristo aos nossos amigos, familiares, que eles possam notar, ó Deus, que não há outra felicidade, não há outra alegria, não há outro bem maior, senão o nosso Jesus Cristo, o Salvador. Assim nós oramos, ó Deus, e colocamos diante do Senhor a nossa vida, em nome de Jesus, o nosso maravilhoso Deus, Rei e Senhor.